Muito bem, vamos dar sequência aqui ao Jornal da Manhã, porque deputados e senadores reivindicam prioridade na decisão sobre emendas constitucionais. E para falar sobre a relação do governo e o Congresso, vamos receber agora o deputado federal Alex Manente. Bom dia, senhor. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Lívia, todos que acompanham o jornal. Uma satisfação mais uma vez participar com vocês. Prazer é nosso, deputado. Agora a gente sabe que essa questão aí, durante o recesso, nós tivemos as decisões do ministro Fachin. Hoje, inclusive, a Folha coloca que as cidades mais pobres, dos 8 bilhões repassados, 4 bilhões não há transparência. Como é que o senhor avalia essa questão agora, que cada vez mais polêmica e também com a interferência e decisões do Supremo? Olha, eu acho que querer transparência é algo necessário e nós precisamos sempre evoluir para poder mostrar à sociedade tudo aquilo que é feito. É importante ressaltar que a Câmara dos Deputados, através das suas liberações parlamentares, tem total transparência, inclusive essas próprias emendas PIX, para onde são encaminhadas, e agora nós evoluímos no final do ano passado ao indicar que a emenda PIX terá condições de receber o projeto antecipadamente. Não que nós não saibamos onde vai, mas nós não sabemos o que era feito. Agora tem que ter o projeto e, consequentemente, com isso, nós aumentamos a transparência. E é muito importante dizer que as emendas parlamentares representam uma fatia importante do orçamento, mas é muito pequeno diante da necessidade de transparência de todo o orçamento federal, que muitas vezes fica escondido às margens da sociedade. Deputado, a gente está acompanhando desde a semana passada algumas das prioridades que vêm sendo ventiladas por governo e também oposição no Congresso Nacional. E aí, pautas econômicas são as principais prioridades do governo. Nós até trouxemos a informação sobre 25 prioridades nessa área que foram entregues pelo ministro Fernando Haddad nas mãos do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, na semana passada. Regulamentação das redes sociais, plano da educação, e aí do lado da oposição, projeto de lei da anistia, mudança na lei da ficha limpa, reduzindo o período de inelegibilidade de 8 para 2 anos, enfim. Mas eu queria saber quais são as suas prioridades no Congresso Nacional nesse ano, deputado. Olha, Lívia, primeiro um bom posicionamento nós entendermos o que será esses próximos 2 anos. Primeiro que nós temos um governo do PT, um governo muito frágil, cansado, atrasado e que infelizmente não está em sintonia com as necessidades da sociedade, e por isso nós temos um país que não consegue evoluir por mais que tenham condições para isso. A pauta econômica sempre teve total respaldo do Congresso Nacional. Nós, nesses anos, votamos todas as reformas muito por força do próprio Congresso do que do governo federal. O que nós precisamos enxergar agora é quais perspectivas que nós temos. Primeiro, trabalhar para que cada vez mais o Congresso cumpra o seu papel de entender as necessidades da população e conseguir traduzir isso em legislações eficientes e num orçamento efetivo que, de fato, possa concluir e melhorar a vida das pessoas. Mas também é importante nós fiscalizarmos. Veja só, recentemente nós tivemos um caso onde o governo federal comprou 5 milhões de reais para marmita para pessoas vulneráveis e esse dinheiro sumiu. Então é importante que nós consigamos fiscalizar, porque se nós reduzirmos custos, se nós diminuirmos a máquina pública, se nós dermos eficiência, transparência, combatermos o dinheiro que cai pelo ralo público, certamente nós vamos conseguir ter um serviço público melhor. E as pessoas precisam de geração de renda, de emprego, o empreendedorismo, cada vez mais nós precisamos desburocratizar, fazer com que a sociedade possa, de fato, ter as suas iniciativas e o governo, ao invés de atrapalhar, pelo menos que não atrapalhe, para que depois, no segundo passo, possa começar a colaborar com o desenvolvimento do nosso país. Deputado Alex Manente, agora a pergunta dos nossos comentaristas, a Deise Tchocari e também o Cristiano Beraldo. Vou começar com a Deise. Deputado, bom dia. Considerando essa reivindicação dos parlamentares por mais protagonismo na definição das emendas, isso reflete uma tentativa de reequilibrar essa relação entre o executivo e o legislativo, né? O senhor acredita que essa mudança ela fortalece o papel do Congresso ou ela pode gerar um impasse institucional dificultando a governabilidade? Como que se equilibra essa autonomia do parlamento com a necessidade de articulação política no governo? Olha, Deise, nós precisamos primeiro entender o tamanho do orçamento federal. Muitas vezes se fala do
da prerrogativa dos parlamentares indicarem emendas ao orçamento, e elas representam, como foi dito, 7, 8 bilhões de reais entre 513 deputados. É um orçamento de uma cidade como a minha, aqui, São Bernardo do Campo, que recebe por isso anualmente. Ou seja, é um resultado muito menor do que aquilo que nós temos para poder gerar políticas públicas eficientes e investimentos no nosso país. Por isso que o parlamento faz questão de exercer esse papel através das emendas de bancadas estaduais, que são muito importantes, geralmente integradas com o governo do estado, para que eles recebam recursos específicos para fazer programas de desenvolvimento, e também as emendas individuais, porque muitas vezes as cidades não conseguem ter acesso aos recursos do governo federal se não forem através dos parlamentares, que devem satisfação ao eleitor também, ao cidadão que espera resultado efetivo. Por isso, a defesa dessa prerrogativa dá também a condições de termos uma relação independente do governo federal. Quanto mais o parlamento tiver condições de ter suas próprias forças para indicar os recursos do orçamento federal para os municípios, para os investimentos, nós teremos cada vez mais independência da relação com o governo federal e, consequentemente, nós cumpriremos a nossa função institucional e constitucional para fazer com que tenhamos prerrogativas importantes na defesa da população brasileira e não ficar submetido às vantagens que muitas vezes ocorrem nas trocas que a população não suporta mais entre partidos, participação no governo, e o último resultado é o da sociedade. Então, essa mudança se dá através do fortalecimento do Congresso Nacional. Bom dia, deputado. A gente vê essa execução de emendas parlamentares já há alguns anos agora e, entretanto, nós temos números de IDH bastante sofríveis em muitas regiões do país, nós temos uma performance no PISA que indicam que a nossa educação não está evoluindo, nós temos um problema de criminalidade que só aumenta no Brasil, nós temos problemas de gargalos de infraestrutura que não são resolvidos. E aí eu queria perguntar para o senhor o seguinte: se a gente olhar a composição do Congresso Nacional, nós vamos ver que muitas vezes as pessoas que ali chegam, seus colegas, diferente do senhor, que é um deputado muito experiente, há pessoas ali que não fazem a menor ideia qual é o papel esperado delas na posição de deputado ou de senador. É razoável imaginar que essas pessoas são as melhores pessoas para enxergarem onde o dinheiro público deve ser gasto? Não seria preciso uma discussão conjunta com governadores para que os projetos fossem listados, as pessoas pudessem saber quais são as prioridades de um desenvolvimento regional, de um desenvolvimento estadual, e aí sim os deputados opinarem sobre a sua preferência para esses projetos já estabelecidos? Isso é muito melhor do que, às vezes, muito dinheiro, apesar dos números do orçamento serem imensos, mas o que sobra para investir é tão pouco, e aí a gente vê muitas vezes esse dinheiro indo para alguma coisa que não parece tão relevante para mudar a realidade do Brasil. Olha, eu concordo contigo, Beraldo, porém é importante nós, antes de chegarmos nesse ponto, analisarmos o que é a estrutura institucional do nosso país. Primeiro, os deputados têm uma participação muito pequena na indicação desses recursos. E muitos deles, como eu disse, são recursos indicados pela bancada estadual, que são geralmente feitas integradas com os governos dos estados. Então, obviamente, nós cumprimos esse papel, apesar de não ser a nossa missão entender os orçamentos estaduais, mas nós colaboramos. E essa participação, que na minha opinião é muito reduzida dos deputados, e é uma grande responsabilidade, porque sempre se fala das emendas que os deputados proporcionam, mas se esquece de falar da máquina totalmente comprometida que existe no governo federal. Se você está dizendo que nós temos mais de 1 trilhão de orçamento e 7 bilhões de orçamento para os deputados de emendas parlamentares é o que faz o investimento no nosso país, é que tem alguma coisa errada. Ou seja, ou nós estamos gastando muito mal na máquina pública brasileira, ou nós estamos pagando o que não deveríamos para poder não ter investimentos, e aí responsabilizamos todos os deputados pelos investimentos que existem no país. Quem faz? Ministério do Planejamento, Ministério da Economia, eles é que fazem o direcionamento. Nós apenas adequamos, ajustamos e aperfeiçoamos o orçamento que é indicado pelo governo federal. Então, eu defendo que cada vez mais os deputados tenham participação, até porque são cobrados,
E, obviamente, quando você tem 513 deputados, mais 81 senadores, especialmente os deputados, são eleitos pelo extrato da sociedade. Muitas vezes as pessoas não têm o preparo intelectual e educacional adequado, porém, ele tem uma representação muito pura da sociedade. E isso faz com que ele acerte nos investimentos que são necessários para a população. Por isso, eu defendo cada vez mais que nós tenhamos transparência no Orçamento Público Federal. O nosso novo presidente, Hugo Mota, deu uma frase muito importante, onde ele disse: se há um lugar que há transparência, é a Câmara dos Deputados e as emendas parlamentares que são indicadas pelos deputados. Nos demais poderes é que nós temos pouca transparência para saber onde estão os investimentos que deveriam ocorrer no nosso país. Por isso, eu defendo que cada vez mais a sociedade participe, os governos dos estados participem, os municípios participem, mas, acima de tudo, tenhamos transparência para saber onde está indo o dinheiro público que a população paga em impostos. Conversamos com o deputado federal Alex Manente. Deputado, muito obrigado. Bom dia ao senhor. Bom dia, muito obrigado, Marcelo, a todos que acompanharam. Até mais.